A deputada federal Érica Hilton, do PSOL, deve protocolar hoje na Câmara dos Deputados o texto da PEC que coloca fim ao regime de trabalho 6x1. A parlamentar conseguiu mais de 230 assinaturas. A deputada também pretende marcar uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para discutir o tema. A proposta quer alterar a regra que permite jornada de trabalho de até 8 horas diárias e 44 horas semanais, o que equivale a 6 dias de trabalho com 1 dia de folga. A PEC estabelece uma carga de 8 horas diárias e 36 semanais, o que resultaria em uma jornada de 4 dias de trabalho e 3 de descanso. Mas são 36 horas semanais, 4 vezes 8, 32, trabalha 3 dias. E meio, 3 dias de 6 horas. Não, se trabalhar 4 dias vai dar, se são 36 horas semanais, deixa eu ver se eu... Será que não é uma de descanso? Se eu fugir do primário. Se são 36 horas semanais, 8 vezes 4, 32. Então já são 4 dias. E mais, no 5º dia, você trabalha 4 horas. Então, são 4 dias e meio, não é? Muito bem. Meu querido Rodolfo Maris, que fez a faculdade de Direito, Faço. E trabalhava 12 horas por dia até, não é verdade? Bom, trabalhar, a gente tem que trabalhar, não é? Eu saio de casa às 9 da manhã, chego lá meia-noite e meia, 1h, 1h30, quando estou lá na minha universidade, auxiliando o meu querido reitor. Um beijo para você, obrigado pelo emprego. Eu queria que você desse agora a sua posição, por gentileza, meu querido Rodolfo Maris. Obrigado pelo emprego, né, cabeça? Sempre. E a quem me emprega, sempre. Glória a Deus pela vida por favor. de vocês. Obrigado. Vou lá eu reclamar que eu fico até de madrugada ou vou eu agradecer que eu tô lá trabalhando com ele? Vai lá. A gente trabalha até mais, né, Capeza? Eu, por exemplo, acordo 4h30 da manhã e vou chegar na minha casa hoje 10 horas da noite. Eu tenho meu podcast lá, a gente tem que se virar, sabe? Nós crescemos dessa forma. Se a gente não faz, ninguém vai fazer pela gente. Mas é muito difícil tentar entender essa ideia meio populista, sabe? De querer defender que as pessoas têm que descansar 3 dias, trabalhar 4, mexe todo numa economia. É muito mais, vindo da Érica Hilton, com todo respeito, uma medida populista para pegar essas pessoas que vivem reclamando do trabalho, ao invés de dar graças a Deus que está trabalhando, muita gente reclama hoje de estar trabalhando. Esse é um grande negócio. Uma fila de desemprego que chega a quase 10 milhões no Brasil, tem gente aí querendo ocupar o seu lugar, você que está reclamando. Mas essa medida da Érica Hilton, de fato, eu vejo uma medida sem pé nem cabeça, Capês, no que tange a nossa economia, tá? Nós temos todo um planejamento financeiro por parte dos empreendedores que cumprem essas horas assim, de 44 horas semanais, e a Érica Hilton parece que não entendeu como é que funciona a economia do país e também não tem uma proposta para contrabalançar, caso isso seja aprovado, né? Tem que ser aprovado na Câmara dos Deputados, depois no Senado, é uma medida que de duas votações, ela precisa explicar melhor como é que funciona isso. As pessoas vão descansar 3 dias e vão trabalhar 4, mas essa hora que fica faltando não faz muito sentido. Eu tentei me aprofundar nos documentos que ela promulgou aqui, mas eu confesso, não tenho entendido muitas coisas porque não faz muito sentido. Minha querida Deise Ciocari, e aí, como é que é? Faz sentido? Não faz? Claro que se a gente na Europa teve essa experiência. Na Itália, por exemplo, quando eu estive lá, você trabalha das 8 ao meio-dia, depois, em Florença, pelo menos. Aí você descansa do meio-dia às 3 e volta das 3 até às 7, né? Dá 8 horas. Você faz equilibrar. Acho que ninguém é contra condições normais e humanas de trabalho, né? Vamos lembrar que na primeira fase da Revolução Industrial, quando crianças eram acordadas de madrugada e trabalhavam até a outra madrugada, a expectativa de vida em Manchester era 17 anos, em Liverpool, 15 anos. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Há 2 realidades na vida, a beleza do universo e o boleto que chega no fim do mês. Exatamente, Capês. E nunca uma coisa, outra coisa fez tanto sentido. Por quê? Porque um dos argumentos para esse projeto
para essa PEC é justamente de que, em comparação com os outros países, em outros países isso deu certo. Só que a realidade sociocultural, econômica desses outros países é muito diferente do Brasil. Então, essa comparação ela já é um pouco... ela perde um pouco do seu sentido, né? É questão do impacto econômico e da produtividade. As empresas de menor porte, elas vão ter que arcar com mais custos financeiros. Algumas não vão aguentar, porque são empresas pequenas demais. Então, elas não conseguem se sustentar. Eu nem vou falar da questão do empregado, porque com um país como o nosso, onde existe uma insegurança e uma desigualdade social tão grande, se a pessoa tiver 2 ou 3 dias de folga, você acha mesmo que ela vai folgar os 3 dias? Ela vai procurar outro trabalho, porque existe uma insegurança muito grande aqui. Então, em relação à saúde mental e qualidade de vida, infelizmente, aqui no Brasil não vai funcionar. Então, assim, de novo, eu reitero as palavras do Rodolfo, com todo respeito à deputada, mas essas condições aqui no Brasil, elas não funcionam, a menos, se for continuar com esse projeto, que se faça um estudo mais aprofundado e não essas comparações com outros países onde a realidade social e educativa é completamente outra. É uma comparação completamente infundada com a realidade que nós vivemos. Agora, ô João Beluto, sabe o que eu acho? Eu acho legal. Eu, sinceramente, acho que se fosse possível, é o ideal. Sabe qual é o meu medo? Forçar muito a barra nas empresas, o governo gasta pra caramba, vai fazer a reforma tributária, mas está aumentando a arrecadação tributária, está criando mais benefício, a isenção para quem ganha até 5 mil reais, né, 5 mil reais, não é? E, ao mesmo tempo, as empresas vão ter que pagar também isso. Sabe o que vai acontecer? Então, o recorde de recuperações judiciais, o meu medo é que uma PEC bem intencionada, que quer aliviar a carga de trabalho, gere desemprego ou force as empresas desesperadas a buscar a mecanização ou apostar na industrialização em outros países que produzem mais barato e, com isso, desindustrializar ainda mais o país, como aconteceu nos Estados Unidos. Como você vê isso, meu querido João Belutti, o liberal? Pois é, Capês, você vê que, como o Rodolfo colocou, falta sequer o cálculo, não há uma clareza de cálculo, como as empresas vão ter que fazer, vão ter que demitir, contratar outros. A Deise também trouxe o outro problema cirúrgico de que as pessoas, caso seja adotada essa jornada, vão procurar um segundo emprego, né? Vão ter mais tempo livre para procurar um segundo emprego. É uma medida extremamente populista, na verdade. É evidente que esses empregos de 6 por 1 normalmente são alguns até subempregos, né? No sentido que a pessoa demanda um trabalho físico muito grande, acaba não tendo nem energia, né, para buscar uma outra melhor. E você tem hoje, na verdade, uma situação, Capês, em que você tem até uma oferta de emprego em centros de distribuição, supermercados, e o empresário não consegue preencher, porque os benefícios que as pessoas recebem, às vezes, é próximo do valor que ela receberia como salário nessas jornadas de 6 por 1, que realmente são extenuantes, de fato. Ninguém é a favor de que sejam condições insalubres ou de grandes jornadas. Agora, é uma questão que a gente vai ter que decidir. Como as pessoas aparentemente estão preferindo ficar nos benefícios ao invés desses empregos menores, de escala 6 por 1, acho que a gente caminha, na verdade, para um socialismo total. Agora, claro que tem o problema das pessoas que moram longe, nas grandes cidades, levam 3, 4 horas para chegar, então elas ficam 12 horas entre trabalho e condução. Mas se tudo está parecendo difícil, é hora de chamarmos Guilherme Mendes, o otimista. Capês, eu estava até vendo aqui na internet a capa de 25 de abril de 62, jornal O Globo, a manchete era: considerado desastroso para o país o 13º salário. E o que aconteceu com o Brasil depois que criaram, aí diz, mercado financeiro e empresários vão à bancarrota caso a medida seja aprovada. O que aconteceu? Absolutamente nada. O Brasil continuou crescendo, é hoje a 9ª economia do mundo, já oscilando se vai estar entre 7ª e 8ª. E quando a Deise falou, o Brasil é uma sociedade diferente, não dá para se aplicar na Europa o que se aplica no Brasil, conclua. Eu concordo em gênero, número e grau, mas ela só olhou o lado do empresário. Perfeito. Nesses países... Olha, mas tem uma coisa, para garantir o meu emprego eu tenho que encerrar, porque acabou o tempo. O que eu vou fazer, meu amigo?